Segundo vídeo da nossa série Como se organizar no estudo em 2025, que eu tenho certeza que você assistiu o meu vídeo anterior e você fez a lição de casa para você saber quanto tempo você tem disponível. Sabendo o tempo disponível, hoje vamos conversar de ciclo de estudos. O que seria um ciclo de estudos? É uma tabela de matérias que você organiza do seu concurso e você vai seguindo essa sequência de matérias. E por que um ciclo de estudos e não uma tabela semanal? Porque assim, a gente é adulto, certo? A gente é adulto, tem responsabilidade, tem casa, tem família, tem trabalho e às vezes a gente não consegue cumprir com tudo aquilo que a gente se impõe na semana. Aí o que vai acontecer? Segunda-feira você não consegue fazer tal coisa. Aí vai acumular segunda, mas terça você se enrolou também. Aí você não conseguiu. Chega na quarta, já acumulou a matéria da quarta com a matéria da segunda. Aí da terça você vai ficar de cabelo em pé. E o que você vai falar? Concurso não é pra mim. E quando eu comecei a estudar por ciclos, gente, isso foi uma virada na minha vida e nos meus estudos. Porque eu planejava diariamente à noite, antes de dormir, o meu dia anterior. E eu já tinha uma ideia de todas as atividades que eu ia fazer. Então, se eu não cumprisse, ou é porque aconteceu alguma coisa, ou realmente, sei lá, tá cansada. Mas não enrola a sua semana inteira do jeito que enrola uma tabela semanal. Vou colocar aqui o ciclo de estudos que eu usei em 2021 para ser aprovada no TJ e vamos falar de coisas importantes. Primeiro, você vai me falar: nossa, Priscila, quanto português? Por que tem tudo isso de português? Você já fez o cálculo das questões para saber quantas questões de português são? 24 questões. Aí você vai me falar: nossa, Priscila, processo civil você pôs pouco, processo civil é gigantesco. Quantas questões tem de processo civil? 5 ou 6. Quando você for montar o seu ciclo de estudos, você tem que pensar no custo-benefício de cada matéria. Por isso que português você vai estudar mais que direito processual civil. Dito isso, quantas horas você tem por dia para estudar? Ah, Priscila, eu tenho 4. Ótimo. Ah, eu tenho 2, tenho 3. Gente, não importa. Quando eu fui aprovada estudando de 2 a 3 horas por dia. Então não me vem falar que você tem 2 horas por dia, 2 horas é pouco. Não é. Você vai pegar a sua hora do dia e você vai dividir em blocos. Porém, gente, a questão do bloco, ela é uma coisa muito pessoal. Por quê? Eu já tentei blocos de 1h15, eu já tentei blocos de 1 hora, eu já tentei blocos de 50 minutos, de 45 minutos. E o que funcionou para mim? Blocos de 40 minutos a 45 minutos. Foi o que mais deu certo. Então, voltando as suas 2 horas por dia, você vai dividir essas 2 horas por dia em 3 blocos de 40 minutos. Você vai pegar a nossa lista do ciclo, você vai anotar a matéria que você vai estudar, certo? Anotou matéria 1, matéria 2. Depois você vai fazer um bloco de revisão. Quando você estudar, você tem que ter uma agenda. Gente, a agenda é o seu melhor amigo. Coloquem uma frase na cabeça de vocês. Quem falha ao planejar está planejando falhar. Portanto, faça da sua agenda a sua melhor amiga, ó, best, ó, gruda em você e fica com você o tempo todo, todos os dias. Você tem que anotar tudo que você vai estudar na sua agenda. Estudou a matéria do seu ciclo, vamos supor a primeira e a segunda matéria, anota na sua agenda, porque no dia seguinte você vai seguindo a sequência. E povo, nada de falar não gosto de matemática, não vou estudar matemática, porque o seu concorrente está estudando.
É difícil, mas ele tá se esforçando. Então, nada de tirar matéria que você não gosta. Siga a sequência. Mas se tiver uma matéria que você tenha dificuldade, a minha dica é: a sua pior matéria sempre tem que ser a primeira a ser estudada. Deixe as suas matérias favoritas por último, como assim, um estímulo. Depois que você cumpriu com a sua obrigação, assim, digamos, de estudar a matéria mais difícil, tem a matéria que você gosta. Por quê? Se você começar pela sua matéria mais fácil, você, querendo ou não, ela vai te desgastar. Quando você for começar a sua matéria difícil, sua cabeça já vai estar cansada. Então, isso daí não vai ser produtivo. Depois que você estudar, você vai anotar na sua agenda onde você continuou, seja na videoaula, seja na matéria do seu edital. É importante você ter uma sequência do seu edital, ou seja, um edital verticalizado, ou você imprime o edital. Você tem que ter a sequência do que você vai estudar. Para quê? Você vai estudar, você vai anotar na sua agenda onde você parou, você vai para a matéria seguinte e quando você retornar, você vai retornar do ponto onde você parou. Dessa forma, você não vai perder o fio da meada para o próximo assunto. Agora sim, em relação a seguir sequência digital ou seguir os assuntos mais estudados, quanto a isso, eu não vou dar palpite. Eu acho que isso é uma coisa pessoal. Eu, Priscila, nunca tive o hábito de estudar os assuntos mais cobrados. Eu sempre, quando eu estudava, seguia a sequência do edital. Quando que eu estudava os assuntos mais cobrados? Quando estava chegando perto da prova, eu fazia aquele filtrão de todos os assuntos. No que concursos, por exemplo, direito penal, colocava todos os assuntos e ia respondendo para fazer uma revisão assim, geral. Nessa forma, a gente revisava os assuntos mais cobrados, porque naturalmente vão ter questões de mais assuntos do que outras. Então era essa forma que eu fazia. Se faltou alguma coisa para eu falar, deixe aqui nos comentários que a gente ainda vai conversar sobre outras formas de organização nos vídeos seguintes. Não percam parte 3